Nos destaques do Panorama CBN de hoje. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, nega recurso e decide manter a prisão do ex-ministro de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Anvisa decide que o uso de máscara em aviões e aeroportos não é mais obrigatório. Na economia, motoristas começam a sentir o impacto do preço dos combustíveis e a equipe econômica do governo volta a cobrar Banco Central sobre a redução da taxa Selic. No noticiário internacional, destaque para o resultado das eleições presidenciais na Nigéria, país mais populoso do continente africano e principal produtor de petróleo. Panorama CBN. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à edição da noite do Panorama CBN desse dia 1º de março de 2023. Eu sou Bárbara Falcão e nós vamos juntos. Eu vou te contar em menos de meia hora tudo o que foi notícia nesta quarta-feira. Começo te contando que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o recurso da defesa e manteve a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Torres está preso desde janeiro e é investigado no inquérito que apura suposta omissão de autoridades durante os atos golpistas de 8 de janeiro, quando terroristas invadiram e depredaram as sedes dos três poderes. No documento, o ministro afirmou que a prisão preventiva de Anderson Torres se trata de medida razoável, adequada e proporcional para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Moraes ainda disse que não há, no momento, como dissociar as condutas omissivas de Anderson Torres dos atos ocorridos no dia 8 de janeiro. O ministro citou também a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que se posicionou na última segunda-feira favorável à manutenção da prisão do ex-secretário. Nesta quarta-feira, a Anvisa decidiu acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras nas áreas de embarque dos aeroportos e também em aviões. A decisão levou em conta o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a redução no número de casos da doença. Apesar disso, o uso da máscara continua sendo recomendado, especialmente para as pessoas mais vulneráveis, como idosos, grávidas e imunossuprimidos, além das pessoas que estiverem com algum sintoma respiratório. Outras regras ligadas aos voos, como desembarque por fileiras para evitar aglomeração, disponibilização de álcool em gel em ambientes comuns e procedimentos de limpeza das aeronaves continuam valendo normalmente. Além disso, se as empresas constatarem casos suspeitos nos voos, elas devem fornecer máscaras aos passageiros. Avisos sonoros recomendando o uso de máscaras também devem continuar. O relator da proposta, Daniel Pereira, argumentou que o cenário atual permitiu o relaxamento da medida diante da redução dos riscos da doença em comparação ao fim do ano passado, quando o uso do item voltou a ser obrigatório. Conforme divulgado pelo Ministério da Saúde no painel Coronavírus, o número de novos casos notificados por semana epidemiológica vem apresentando queda desde a semana epidemiológica 50 de 22, correspondente ao período de 11 de dezembro de 2022 a 17 de dezembro de 2022, passando de 321.349 novos casos para 31.158 na semana epidemiológica 8, correspondente ao período de 19 e 25 de fevereiro de 2023, o que representa uma redução de aproximadamente 90% no registro de novos casos notificados desde então. Após a desobrigação ser aprovada, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, reforçou que a medida pode ser revista a qualquer momento, dependendo de informações de base científica que apontem para a necessidade de adoção de medidas restritivas. E é claro que a gente volta também a falar de combustíveis, desse assunto que tem dominado o noticiário nos últimos dias. Depois da reoneração anunciada ontem pelo governo federal, a nossa reportagem percorreu diversas capitais hoje para saber como foi o impacto nas bombas para o consumidor. Mais cedo, a Bianca Santos trouxe para você aqui na edição da Manhã do Panorama a informação de que a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis estimou o impacto no preço da gasolina de cerca de 25 centavos por litro, mas em alguns lugares esse aumento foi bem maior. Pelas ruas de Belo Horizonte, a variação no litro da gasolina chegou a mais de 60 centavos, isso mesmo.
No Rio de Janeiro, a gasolina subiu em média 30 centavos. Teve posto cobrando R$ 5,39 o litro. O álcool teve um aumento de 18 centavos. Em Brasília, o aumento médio foi de 40 centavos na gasolina e 30 centavos no etanol. Já em São Paulo, o valor do álcool foi mantido na maioria dos locais. O maior reajuste encontrado pela reportagem da CBN foi de 40 centavos no valor da gasolina. A gente observa, que infelizmente a maior parte dos postos está repassando ao consumidor um aumento maior do que o aumento que eles receberam, que estão pagando agora pelo combustível. Então a gente segue acompanhando também essa situação por todo o Brasil. E ainda sobre esse assunto, em entrevista hoje ao Jornal da CBN, o presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, Evandro Gussi, disse que a decisão do governo federal de aliviar os tributos do etanol foi um acerto econômico, social, ambiental e jurídico. Segundo ele, a medida anterior representava um subsídio ao combustível fóssil. O Brasil era um dos únicos países do mundo em que esse combustível fóssil de uso privado, não é um transporte público ou de carga, ele estava com tributo zero. Então o governo alinha o seu discurso ambiental em relação ao combate às mudanças climáticas, também do ponto de vista social, porque existem pessoas mais pobres, mais vulneráveis no Brasil do que aquelas que possuem um carro. Então, no fundo, esse recurso vai ser usado para essas pessoas. Evandro Gussi ainda disse que o setor tem condições de atender 100% da demanda do país por gasolina sem destruir florestas, mas destacou que a indústria precisa de previsibilidade do governo para fazer os investimentos. Todas as vezes que o Brasil levou o etanol a sério, por exemplo, com a tecnologia que faz 20 anos, neste ano de 23 do carro flex, o setor dobrou a produção em cerca de 10 anos. Então, assim, o setor sempre respondeu positivamente quando ele tem previsibilidade. Esse é o grande ponto da economia. Os investimentos no setor são investimentos bilionários, que demoram 15, 20 anos para dar algum retorno para o empreendedor. Então, para tomar essa decisão, ele precisa ter um horizonte de segurança. Eu viro a página, mas continuo ainda nessa pauta econômica. Depois de garantir a arrecadação de quase 29 bilhões de reais com essa reoneração parcial dos combustíveis, a equipe econômica do governo começou a alinhar o discurso ao do presidente Lula e cobrou do Banco Central a redução na taxa Selic, hoje em 13,75% ao ano. Após uma cobrança do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi a vez da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que disse que o governo fez o dever de casa, mostrou segurança jurídica, previsibilidade e cuidado com as contas públicas. Conforme apurou a nossa repórter Gabriela Echenique, de Brasília, integrantes do Palácio do Planalto avaliam que Fernando Haddad saiu fortalecido depois dessa decisão da reoneração e que está também em um bom momento para garantir a aprovação de pautas importantes no Congresso, como a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal. Mas esses integrantes admitem que a ala política do governo vai continuar dando trabalho ao ministro. Nesta quarta-feira, Tebet disse que não tinha como atender 100% os dois lados e que a desoneração impactaria na inflação, dificultando ainda mais a queda de juros pelo Banco Central. Você não tem como atender 100% um lado sem não prejudicar o outro lado da economia. Se você reonera 100%, você tem um impacto imediato muito forte na inflação. Consequentemente, você tem você dificulta a possibilidade de uma diminuição de taxas de juros a pequeno prazo, que é o que nós queremos. O que nós estamos fazendo é um esforço concentrado para mostrar para o Banco Central, para a próxima reunião do Copom, de que o problema da inflação não é demanda, que é possível baixar os juros no Brasil, ainda que não nos patamares como nós queremos. Simone Tebet reconheceu que há medidas anunciadas pelo governo que aumentam gastos, como o pagamento de benefícios, mas disse que elas já foram precificadas e que há espaço para redução de juros, ainda que não seja de uma só vez. E por falar em ala política do governo, começam agora as articulações, das bancadas, dos partidos, o governo tendo também que lidar com a oposição. E hoje a bancada de deputados federais do Partido Liberal se reuniu agora na sede da sigla em Brasília hoje à tarde. Essa que foi a primeira reunião da cúpula do partido com os deputados para traçar a estratégia de oposição ao governo Lula.
Um dos principais assuntos dessa reunião foi a eleição de prefeitos em 2024. A meta é expandir o número dos atuais 328 para mais de 1.000. Para isso, entram duas frentes principais: a destinação de recursos parlamentares para as bases, e isso já mirando também as eleições federais em 2026, e também as viagens da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, especialmente nesse mês de março, que é o mês da mulher. Segundo a apuração da nossa repórter em Brasília, Cristiane Noberto, a leitura é de que a Michele Bolsonaro pode trazer um capital político feminino que é muito valioso para os correligionários do PL, especialmente nos rincões do Brasil. Essas viagens serão feitas após a liberação dos recursos financeiros do PL que estavam bloqueados pela Justiça Eleitoral e que foram liberados pelo ministro Alexandre de Moraes essa semana. Existe também a expectativa de que o ex-presidente Jair Bolsonaro volte esse mês ainda e também faça viagens, repetindo o modelo das eleições, com motociatas, discursos e tudo mirando essas eleições para as prefeituras. Eduardo Bolsonaro já é cotado para concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro. Um plano B seria o ex-ministro da Justiça e ex-vice na chapa de Bolsonaro, o Braga Neto. Lembrando que o PL reúne hoje a maior bancada da Câmara com 99 deputados e tem aí algumas figuras bastante conhecidas como Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Zé Trovão, Nicolas Ferreira. Só para a gente ter uma noção, a coligação que elegeu o presidente Lula, por exemplo, conta com 81 deputados. O PL tem quase 20 deputados a mais, então sem dúvida será uma oposição que vai dar trabalho aí para a aprovação de projetos importantes para o governo federal. Falando agora dos indicadores econômicos do dia, o dólar comercial fechou o dia em queda de 0,62%, cotado a R$ 5,192. Já o euro fechou o dia em uma leve alta de 0,08%, valendo R$ 5,533. Tivemos hoje mais uma notícia de demissão em massa. O iFood demitiu pelo menos 220 funcionários nesta quarta-feira. O número foi informado pelo site layoffsbrasil.org, que tem feito o registro das recentes demissões em massa no país. A empresa confirmou o corte de 6,3% da equipe, mas não informou quantas pessoas exatamente foram demitidas. O iFood atribuiu os cortes de hoje ao cenário econômico mundial. Lembrando que a empresa é controlada pela holandesa Prosus, listada em Amsterdã. Essa é a segunda onda de demissões do iFood desde o fim de junho, quando cortou 80 colaboradores e reduziu pela metade as novas contratações. Atualmente, o iFood tem 76% de participação nas entregas de refeições no país, conforme dados da empresa de análises Statista. Bom, e agora a gente fala de uma notícia lamentável. Não sei se você acompanhou o vídeo das falas xenofóbicas do vereador Sandro Fantinel em Caxias do Sul, e hoje o Patriota decidiu expulsar esse vereador do partido depois desse discurso que ele fez no plenário da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Sandro fez um discurso questionando a repercussão daquela operação que revelou trabalho análogo à escravidão na colheita de uva na Serra do Rio Grande do Sul. Fantinel usou a tribuna da Câmara para pedir que os produtores da região não contratem mais aquela gente lá de cima, se referindo a trabalhadores vindos da Bahia. O parlamentar disse que os baianos vivem na praia tocando tambor e por isso era normal que se fosse ter esse tipo de problema, em referência aos funcionários resgatados em condições análogas à escravidão. A maioria dos trabalhadores contratados para a colheita da uva saiu do estado nordestino. O vereador sugere que se dê preferência a empregados vindos da Argentina, que segundo ele seriam limpos, trabalhadores e corretos. A direção nacional do Patriota afirmou que o pronunciamento de Fantinel foi desrespeitoso e inaceitável e está maculado por grave desrespeito a princípios e direitos constitucionalmente assegurados, também à dignidade humana, à igualdade, ao decoro, à ordem e ao trabalho. Além de ser expulso do partido, Fantinel também virou alvo de um inquérito aberto pela Polícia Civil de Caxias do Sul. O registro apura possível crime de racismo, tipificado
inspirado na Lei 7.716, segundo o delegado responsável pelo caso, Rafael Keller, da 1ª Delegacia de Caxias do Sul. E eu começo o noticiário internacional de hoje te contando que a Nigéria declarou que o candidato Bola Tinubu foi eleito como novo presidente do país. O resultado foi anunciado nesta quarta-feira. O político venceu com uma diferença de quase 2 milhões de votos em relação ao segundo colocado. Bola Tinubu é da mesma legenda que está no poder, o Partido Congresso Todos os Progressistas. Ele recebeu ao todo 8,8 milhões de votos. Ele vai assumir o país mais populoso da África e o principal produtor de petróleo do continente. 18 candidatos estavam na cédula da votação de sábado, mas 4 receberam mais atenção por causa das chances de vencer ou forçar um segundo turno. E aí, depois de ser anunciado como vencedor, Tinubu está defendendo a integridade da votação, porque os principais partidos da oposição disseram que a votação foi fraudulenta. A Suprema Corte da Nigéria nunca anulou uma eleição presidencial, embora as contestações judiciais sejam comuns. Com um total de votos de pouco menos de 25 milhões, de um total de 87 milhões de eleitores, a participação social foi de apenas 29%, considerada baixa até mesmo para os padrões nigerianos. O ministro dos Transportes da Grécia pediu demissão do cargo após o acidente entre 2 trens que deixou mais de 30 pessoas mortas. As 2 composições trafegavam na mesma via em sentidos opostos. O governo abriu uma investigação para descobrir os responsáveis pela falha na coordenação de rotas. O chefe de uma estação foi preso. Israelenses voltaram a tomar as ruas do país em protesto contra o projeto de lei que ameaça a autonomia do poder judiciário. Houve confronto entre manifestantes e policiais. Os agentes utilizaram granadas de efeito moral e canhões de água para dispersar a multidão. Na capital Tel Aviv, os policiais foram acionados para impedir barricadas em rodovias. A reforma judicial proposta pelo governo Benjamin Netanyahu tem mobilizado protestos há semanas. O ex-atacante da seleção francesa Just Fontaine morreu aos 89 anos. Fontaine ficou conhecido por sua performance na Copa do Mundo de 1958, realizada na Suécia. Defendendo a seleção da França, ele marcou 13 gols somente naquela edição, recorde que jamais foi alcançado até hoje em uma Copa do Mundo. A campanha francesa naquele torneio foi interrompida na semifinal, quando a equipe perdeu justamente para o Brasil por 5-2 com 3 gols de Pelé. Brasil que foi campeão, da Copa de 58. O atacante francês não jogou outras edições da Copa, mas os 13 gols que ele marcou em 58 foram suficientes para o colocarem como um dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo do futebol masculino, à frente de nomes como Pelé e Maradona. E por falar em Copa do Mundo, seleção brasileira, a seleção será convocada nesta sexta-feira pela primeira vez desde a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Às 11 da manhã, o técnico interino Ramon Menezes vai anunciar a lista de jogadores que vão vestir a amarelinha em um amistoso contra o Marrocos. O duelo vai acontecer no dia 25 de março, na cidade de Tânger, no norte do país africano. Como o auditório da sede da CBF está passando por uma reforma, a convocação será realizada em um hotel no Rio de Janeiro. E por falar em Rio de Janeiro, não tem como a gente terminar essa edição do Panorama de outra forma que não seja parabenizando o Rio, a cidade do Rio de Janeiro, que completou 458 anos nesta quarta-feira, com direito a céu azul, calor típico de verão e bolo de aniversário aos pés do Cristo Redentor. Quer coisa melhor? Para celebrar a data, o Museu do Amanhã e o Museu de Arte do Rio deram acesso gratuito às exposições para cariocas e residentes da cidade. O prefeito Eduardo Paes exaltou o Rio e disse que o carioca tem que tratar a cidade com carinho.
Muito bom a gente poder estar comemorando. Primeiro, parabéns a todos os cariocas. A gente tem que sempre lembrar que a gente vive num lugar muito especial, de uma gente muito especial, uma cidade que é referência em muitas coisas, não só na cultura, mas na economia criativa, no óleo e gás. É uma cidade base de centro de pesquisas, de universidades importantes. Então, hoje, acima de tudo, é o dia da gente ter muito orgulho de ser carioca, de estar no Rio de Janeiro e, de acima de tudo, amar essa cidade. Agora, esse amor tem que sempre se traduzir em gestos concretos, né? Então é cuidar da cidade, tratar com carinho. O Rio precisa disso da gente, né? As pessoas às vezes são um pouco cuidadosas com a cidade. A gente precisa ser mais cuidadoso com a cidade. Mas no resto é isso, parabéns a todos os cariocas e que orgulho ser prefeito de vocês. Cariocas e turistas aproveitaram a data para exaltar a cidade maravilhosa e revelar o que desejam para a aniversariante. O Rio continua lindo, continua maravilhoso. O que está faltando dentro do Rio de Janeiro é cada cidadão carioca se unir, fazer uma corrente para frente e valorizar um ao outro. O carioca sempre se vira, né, no transporte, no dia a dia, é para ir à praia, na diversão, é na hora de vir trabalhar. Aperta daqui, aperta dali, mas ele sempre dá o jeitinho dele. A parte melhor do Rio é só a praia, a beleza que o Rio de Janeiro tem, entendeu? Praia, bom é praia. Praia que é a felicidade do carioca, né? Sol. Verão, sol. E uma coisa que a gente precisa mais no Rio de Janeiro também é a segurança, né? E me conta, quem é que não tem um carinho especial pelo Rio de Janeiro, não é mesmo? É impossível não ter um amor, um carinho por essa cidade maravilhosa, uma das mais lindas do país, quiçá a mais linda. Não vou fazer aqui um juízo de valor para não gerar uma polêmica, mas eu amo o Rio de Janeiro e desejo, claro, as melhores coisas para a cidade, para as pessoas que vivem por lá, que nasceram ou que não nasceram por lá, que hoje seja também uma data de reflexão. E assim a gente finaliza o Panorama CBN desta quarta-feira, edição da noite, desse dia 1º de março de 2023. O roteiro é feito por mim, mas claro, conta com a colaboração de toda a reportagem da Rádio CBN. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Amanhã de manhã tem mais com a Bianca Santos e eu volto à noite. Um grande abraço e até lá! Já me deu, graças a Deus. Régua e compasso, quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que não me esqueceu. Aquele